Você já ficou com medo de falar o que estava buscando, com medo de assustar ele? Já fingiu que estava de boa com aquela parte inicial ali de ficar só para achar que você é uma pessoa de boa, que você é uma mulher leve? Já escondeu o que você realmente queria, né? Já evitou falar da seriedade que você buscava naquela dinâmica com medo de ser uma mulher pressionadora ou emocionada demais? Eu vou te contar uma verdade. Esconder a sua intenção não te faz uma mulher desesperada. Na verdade, isso sabota a sua relação, sabota o que você está vivendo com aquele cara naquele momento. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a diferença entre você mostrar a sua intenção sem parecer desesperada do realmente ser desesperada, né? Qual é a diferença entre essas duas comunicações? Como falar o que você está buscando sem parecer desesperada, sem parecer uma mulher que está ansiando por um relacionamento? O time certo para essa conversa, para que você não pareça uma mulher carente. E por que que o homem sério, aquele cara que está buscando um relacionamento, valoriza a mulher que se posiciona, a mulher que é clara sobre o que ela quer. No final você vai entender que se posicionar não afasta o cara certo, afasta o cara errado, o cara que já não ia ficar de qualquer jeito. É exatamente isso que você precisa aprender. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like para você receber mais conteúdo sobre relacionamento e posicionamento. Vamos lá, vamos à primeira parte, né? Por que que você tem tanto medo de falar o que você está buscando? Existe uma questão hoje cultural que incentiva a mulher a ser mais passiva. Te ensinaram que falar sobre relacionamento assusta o cara, assusta as pessoas no geral, né? Porque hoje o namoro, ele virou algo distante, virou algo mais distante do que deveria ser. Então, quando você está conhecendo uma pessoa e você diz que quer algo sério, né? Você está buscando algo sério, né? Que você não quer viver uma vida casual, na maioria das pessoas, isso vai ser interpretado como um sinal de desespero e não de seletividade, quando dito da forma errada. A questão é que rotularam todo o assunto relacionamento como algo que uma pessoa desesperada conversa. Ou seja, você vai no encontro com um cara, ou você está conhecendo o cara, você não quer dizer que você não quer algo sério. Você também não fala que você também não quer nada casual. Você deixa as coisas fluírem do jeito que o cara quer. E aí você fica ali à mercê do desejo dele, né, das vontades dele, sem saber exatamente o que ele está buscando, porque você também não pergunta. E aí geralmente o cara diz que, né, que é algo mais sólido e tal, mas ele vai vivendo a vida dele e marcando as coisas com você sem compromisso algum e sem garantia que isso vai a algum lugar. Não que quando você se posiciona tem alguma garantia, não tem. Só que a diferença é que ele sabe com quem ele está lidando desde o começo, com que tipo de mulher ele está conversando, o que, que ele pode e o que, que ele não pode fazer. Quando você se posiciona desde o começo, você já deixa claro a sua intenção e ele já vai entendendo quais são os limites dele. E existe essa cultura, né, de que o homem foge da mulher que cobra. O homem não foge da mulher que cobra. A diferença é que quando o cara foge, quando você se posiciona e às vezes você acha que você está cobrando o cara, você está assustando um homem que já não queria nada sério. Ele só estava esperando o momento ideal, né, o momento certo de ir embora. E o momento certo geralmente é quando a mulher já não aguenta mais, chega no limite. Aí ela vai, ao invés de se posicionar de uma forma mais elegante e sem raiva, né? Porque quando a mulher, no final, depois de alguns meses, ela começa a ficar com raiva, aquilo ali não tá virando nada, aí, aí realmente virou uma cobrança, né? Porque, tipo assim, cara, já estamos ficando há 6 meses, você não tá falando o que, que a gente é, você não me pediu em namoro, você fica nesses sinais confusos, aí é difícil você se posicionar de uma forma racional sem que você esteja fora de si, né, e com raiva dele. Você tem todo motivo para estar com raiva, porque o cara realmente te enrolou. Só que não precisa chegar nesse ponto. Você não precisa esperar chegar até esse momento para você falar o que você está buscando. Não chegue no limite. Né? Eu acredito que as mulheres hoje elas estendem demais, elas vão até o limite ali do máximo que ela aguenta e para falar alguma coisa depois. Não precisa chegar nesse limite. Você pode poupar a sua sanidade mental e poupar a sua energia fazendo isso da forma certa desde o começo. Esqueça essa cultura de falar sobre relacionamento afasta as pessoas. Não. Deixa aí esse papo aí para quem realmente não quer se comprometer. As pessoas que estão dispostas a se comprometer, elas querem
pessoas seletivas, principalmente os homens. Os homens buscam mulheres seletivas. E, e você falar da sua real intenção com a sua vida, do ponto de vista de relacionamento, você transmite essa seletividade e esse padrão acima da média. O homem busca isso. Esquece esse negócio de ser leve, ser tranquila, ser passiva, achando que o cara vai escolher você porque você não cobra nada. Não, não é assim que funciona. Tá, Daniel, mas qual é o timing certo? Tem um timing certo? Tem. O timing certo é nas primeiras conversas. Não é necessariamente no primeiro encontro. Não é necessariamente nas primeiras conversas de aplicativo, né? Porque tem gente, eu recebo algumas mensagens de mulher falando que logo na primeira conversa o cara já pergunta qual é a intenção dele, o que você quer, não sei o quê. Só que dependendo da forma que você fale, parece, né, soa de uma forma muito defensiva. Você não precisa ser defensiva. Você ser seletiva e falar do teu limite ali, do teu padrão, não pode soar como se você estivesse na defensiva. Isso não é se posicionar. Isso é você realmente cobrar. Você tá falando, cara, olha só, não vou perder meu tempo se você só quer casual. Aí você mata um pouco até daquela fantasia inicial do flerte, sabe? Que é natural. Todo mundo gosta daquela parte inicial, assim, de tô conhecendo a pessoa e tal. Quando você coloca isso na primeira parte da conversa, você quebra essa construção natural. O posicionamento ele vem no começo, mas depois de você conhecer o cara minimamente. Por que você vai se posicionar para um cara que você mal conhece? Entende? Por que você vai falar que você não quer nada casual com um cara que você mal trocou ideia? Não é esse momento. Você primeiro conversa, vê se vale a pena sair com ele, vê se vale a pena realmente você desprender da sua energia para você conhecer esse cara, ver se tem valor em comum, porque às vezes você não precisa nem chegar nessa parte, você vai ver que esse cara não tem nada a ver contigo, aí você não precisa se posicionar, você simplesmente para de conversar. O primeiro encontro, ele pode ser esse lugar, essa oportunidade, dependendo do quanto que você converse. Vamos lá, supor que você converse uma semana com um cara, e aí vocês não entraram nesse lance de relacionamento. Aí no primeiro encontro, talvez você pergunte, fala, o que você está buscando, o que você... Qual é o seu momento de vida, assim, o que você planeja para o futuro, nos próximos anos, assim, isso, tem essas conversas mais profundas, assim, faz o cara falar, você tem que fazer o cara falar também, isso é um comportamento muito, assim, claro que eu estou generalizando, mas eu percebo que as mulheres, elas falam mais sobre elas e perguntam menos sobre o cara nessa primeira dinâmica, assim, ela vai querendo entender mais sobre ele conforme as coisas vão andando. Claro, isso também vem muito do cara conversar. Às vezes o cara que sabe conversar, ele vai saber extrair de você as informações, perguntar, e você vai se sentir à vontade, você vai falar dele. Só que você também precisa fazer perguntas certas. Você também precisa estar ali avaliando de forma racional. Quando você perceber que você está falando muito sobre si, assim, que o cara tá te fazendo ficar à vontade, claro, leve isso como algo positivo, mas tem em mente que você também tem que saber sobre esse cara. Tenta extrair. O cara às vezes fala pouco, ele gosta de falar menos dele, assim, no geral, né? Se você tá saindo com um cara que gosta de falar muito sobre ele, talvez seja uma red flag isso. Mas o cara extraia mais dele, entendeu? Entenda a intenção dele. Quando você falar sobre o que você está buscando, quando ele perguntar isso para você, você fala assim, não quero... O mundo hoje tá um pouco confuso nessa questão dos relacionamentos, as pessoas só querem algo raso, as pessoas não estão buscando nada sólido, né? Eu só saio de casa quando eu vejo que vale a pena, tal. Não significa que toda vez que eu vou sair no encontro eu estou projetando no cara algo sério, mas eu vou com a intenção de avaliar para ver se faz sentido. Aí você pergunta, o que você acha? Qual é a sua intenção, assim, o que você está buscando no seu momento de vida no ponto de vista amoroso? Quando você entra nesse assunto dessa forma leve, você já está captando ali a ideia, a intenção do cara. Não necessariamente você precisa levar tudo em consideração como se fosse algo 100% real. Porque às vezes você vai estar saindo com um cara que ele vai falar o que você quer ouvir, né? E você sabe disso, você já passou por isso. Eu estou dizendo que é importante você colher isso dele, mesmo que não seja 100% verdade. Mas Daniel, o que é 100% verdade? As atitudes dele. As atitudes é o que você tem que avaliar para você avaliar a coerência, não o discurso. O discurso é importante, mas ainda assim você tem que ver se bate com o que ele está fazendo. Você tem que entender se esse cara está buscando planos sólidos na vida dele. E relacionamento tem que estar incluso nisso aí.
Não pode, isso aqui é uma regra, tá? Leva isso como regra. Não pode passar do segundo encontro sem que você fale sobre esses assuntos que a gente acabou de conversar aqui. Porque às vezes, no primeiro encontro, não vá para o primeiro encontro achando que você tem que conversar sobre isso. Às vezes você não vai conversar, às vezes vocês vão ter um primeiro encontro falando de qualquer outra coisa. E vai ser ótimo, vai ser legal, vai ser interessante. Você vai estar se envolvendo com o cara ali, vocês vão estar criando uma conexão. E você não precisa entrar nesse assunto necessariamente se não houver um contexto. Né? Ou se vocês estiverem conversando e está muito legal falar de qualquer outra coisa, falar de viagem, falar de hobby, falar da vida pessoal. Às vezes vocês não entram nesse assunto do relacionamento. Tá tudo bem, tudo certo. Não tem problema. Eu mesmo já tive encontros assim. Já tive encontros onde foi incrível e a gente não falou de relacionamento, falou depois. Não precisa. Agora, não deixe passar do segundo encontro. O cara não pode falar mais pro segundo encontro sem vocês já terem entrado nesse assunto. Ou seja, se não teve no primeiro encontro, ao longo da semana conversando, você tenta puxar esse assunto. Cria esse contexto para falar de relacionamento. Não é difícil você entrar nesse assunto de relacionamento, né? É bem fácil você criar esse contexto. Ou só pergunte, fala, como é que... A gente acabou que a gente não falou no primeiro encontro, né? Mas assim, quanto tempo você tá solteiro? E aí você entra, né? Vai perguntando. No segundo encontro, o cara já tem que entender que você não é uma mulher que quer nada casual. Porque aí se você estiver saindo com um cara que não quer nada, ele já vai pensar duas vezes em te chamar para sair e continuar investindo. Isso é ótimo para você, porque você vai eliminar o cara que iria embora eventualmente. E aí, quando ele falar dessa situação, quando ele falar de relacionamento, geralmente o cara vai falar de coisas negativas, né? Geralmente o cara cria essa imagem de que é um cara mais sério, ou ele vai falar, né? Ele vai falar que teve situações de uma mulher que não correspondeu, né? Geralmente o cara não, ele fala mais da situação onde ele não foi correspondido, né? Onde o amor não foi correspondido do que quando ele não correspondeu, né? Geralmente é assim que funciona. Não significa que o cara seja falso ou algo do tipo, mas acho que é nosso do ser humano, né? A gente vai acabar sempre lembrando ali, quando fala de decepção amorosa, de quando a gente não foi escolhido, ou quando não teve continuidade e tal. E aí é um bom ponto de conexão para você falar, é verdade. As pessoas hoje elas não buscam muita profundidade, né? Elas querem ficar ali meses ficando. Eu eu já acho que é desnecessário. Você não precisa passar de 2, 3 meses ficando com a pessoa para saber se você namoraria. Nesse momento você já joga ali a forma que você pensa, a sua linha de raciocínio, porque não precisa de mais 2 meses ficando com a pessoa de fato para você saber se namoraria com ela, certo? Ali o cara já entendeu. Pô, se ela for uma mulher séria do jeito que ela tá aparentando ser séria, ela não vai aceitar ficar ficando comigo durante 2, 3 meses. E o cara que tá buscando um relacionamento, né, que tá disposto, ele vai concordar com você. E ele vai ver isso como algo positivo. E isso faz com que você já filtre, né? Como eu falei, o cara que não quer nada sério, o cara que vai tentar só te pegar para ir embora, né? Ou o cara que não tá tão disposto assim, ele pode ir embora. E aqui vai algumas red flags em relação a esse assunto. Depois que você falar isso e você perceber que o cara tentar desconversar, já é uma red flag, ou ele tentar deixar você tranquilo ou leve, falar, mas 3 meses você não acha que é muito pouco, a gente não conhece a pessoa ainda, tal, ou vamos devagar, vamos tranquilo, aí a partir daí você começa a pescar. Se o cara começar a falando esse negócio de com calma, vamos se conhecendo aos poucos, já não é que seja eliminatório, né? Não é que você vai eliminar o cara, mas você começa a avaliar com outros olhos. Ele pode ser um cara que vai te enrolar. Você começa a ficar atento a isso, mesmo que ele te trate bem, mesmo que seja legal, mesmo que ele marque de sair com você. Continue avaliando de forma racional, porque esse cara pode estar já te dando indícios ali, logo nessas conversas, de que ele vai ser um cara que vai te enrolar, ou ele não vai te dar certeza, ele vai ficar sempre no campo da incerteza. A partir daí, você começa a avaliar ele de forma racional. Ele pode ser um cara que tem crenças da cultura ali e ele tem medo também de se envolver, mesmo sendo um cara disposto? Pode ser que sim. Aí você vai ter que ter uma conversa mais para frente. Inclusive eu falo isso dentro do manual. O manual de papinho é o meu guia prático para você entender exatamente esse passo a passo desde o começo até a parte de você se posicionar de novo lá mais para frente, caso o cara esteja numa dúvida ali. Dentro do manual você vai entender exatamente sobre todos esses conceitos de uma forma mais profunda e o que você deve fazer, o que você não deve fazer e o porquê. Porque aqui vai ficar muito longo eu falar tudo, mesmo sendo um vídeo no YouTube, né? Então, entenda esse posicionamento. Se você quiser entender mais sobre
isso de uma forma mais profunda, clica aqui no link da descrição que você vai conhecer o manual de papinho. É bem barato, tá? Pelo que eu ofereço dentro dele. Você nunca mais vai ter dúvida nenhuma sobre posicionamento. Mas tem uma coisa que eu queria acrescentar antes de você sair desse vídeo e talvez entrar ali no link da descrição para pegar o manual. O cara pode ter uma crença sobre relacionamento, ele acha que 3 meses é pouco. Eu mesmo já tive isso. E você vai falar exatamente isso. Você vai falar que, cara, a gente só vai saber se a gente vai dar certo se a gente entrar no relacionamento. A gente só vai saber se a gente vai conseguir testar de verdade isso que a gente está vivendo se a gente tiver esse rótulo, esse lugar mais seguro que é o namoro, para a gente avaliar aí sim, a partir daqui, se a gente vai dar certo. A maior parte dos casais que dão errado hoje, quando estão se conhecendo, eles brigam e desentendem porque eles estão nessa fase do ficante. E aí você tem problemas que você não teria se você tivesse um relacionamento. Eu falo isso dentro do manual, dou outros exemplos também, mas a ideia é essa. Você pode conscientizar o cara, porque essa questão do namoro ser algo muito pesado de falar, é algo que afeta todo mundo. Às vezes o cara é maduro, às vezes o cara está disposto a ter um relacionamento, só que a percepção de tempo dele para te conhecer, ela tá distorcida. Ele tem uma crença ali que ele acredita que precisa ficar uns 6 meses com você. E às vezes falta alguém falar para ele que não precisa disso tudo. Bom, se você seguir tudo que eu tô te falando aqui nesse vídeo, principalmente o que tem dentro do manual, você nunca mais vai ser ficante. Você nunca mais vai ser ficante, você nunca mais vai ser enrolada, porque você não vai permitir que isso aconteça. Se os caras sumirem, né, recapitulando aqui, se os caras sumirem é porque eles não queriam nada. Se o cara ficar e for consistente, que é isso que você precisa avaliar, a consistência do cara, é porque é um cara disposto a construir, pelo menos a princípio, né? Isso tem que avaliar com o tempo. Por isso que não pode passar de 2, 3 meses, porque passou disso ele só tá te enrolando, ele só quer você como uma namorada sem um compromisso, sem um rótulo. É isso que você não pode aceitar mais. É isso, se você gostou do vídeo, se inscreve, dá o like para você receber mais. Eu faço 2 vídeos por semana aqui, tá? Pelo menos 2. Tô tentando fazer 3, mas tá difícil. Então, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. Menos ilusão, mais intenção.